Você já percebeu como toda crise parece que chega do nada, de repente, para a maioria das pessoas? A maioria não espera, liga a TV e, aparentemente do nada, os economistas começando a falar ali de possibilidade alta de recessão, o mercado desabando, o preço dos produtos sobe, dos alimentos, os empregos que pareciam infinitos começam a diminuir, o desemprego começa a crescer, mas nenhuma crise se forma de repente, realmente. Então, se você olhar para trás, quase todas as grandes crises, 29, a bolha das .com, 2008, até a nossa de 2015, na era Dilma, foram períodos aparentemente bem diferentes ali, se você analisar superficialmente, mas com muitos pontos em comum se você prestar um pouquinho mais de atenção. Essas crises, elas têm, sementes em comum. E agora eu te pergunto, será que 2025 traz ingredientes que costumam terminar em crise, em recessão? Daí a pergunta mais importante, você está preparado se essa crise vier? Hoje eu vou te mostrar aqui 6 sinais que quase sempre aparecem antes de uma crise, de acordo com uma análise histórica de especialistas, economistas americanos, das últimas crises que a gente teve na economia global, trazendo paralelo para local também. A ideia não é tentar prever nada, até porque a gente sabe que é difícil, o mercado também erra boa parte das suas previsões, que muitos ali tentam cravar, mas seja lá quando uma crise, uma recessão vier, estar preparado é bom, faz toda a diferença. Tá? Então Deus dá as cartas, mas quem joga o jogo é você. Então é bom que você saiba jogar e não fique refém do que vai acontecer. Então, quem já é de casa e já decidiu ser um rico a mais no mundo, deixa o like aqui no vídeo. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo ao Valor em Ação. E vamos lá, indo direto ao ponto aqui, se tem uma coisa que nunca muda na economia é que as crises não começam no pânico necessariamente. Elas começam, na verdade, com uma euforia. Então, no início, tudo parece meio maravilhoso ali, o crédito flui, consumo dispara, as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, acredito que o crescimento vai durar para sempre. Se você está vivendo um período de crescimento, como foi o nosso ali no ano passado do PIB, se você prestar atenção, o Brasil, ele parece estar entrando num ciclo perigoso, tá? E o mundo inteiro pode também estar caminhando para tempos mais difíceis, talvez. Então, o primeiro sinal interno aqui que a gente vê é quando o governo ele ignora problemas, que são clássicos e nítidos ali. Sabe o que acontece toda vez que uma crise está prestes a estourar, principalmente aqui no Brasil? Você vê os governos, eles não admitem facilmente que tem algo de errado e que a culpa é dele. Nos anos 90, o governo segurou o câmbio artificialmente aqui, ignorou vários problemas estruturais, tentou empurrar essa situação com a barriga, até que não deu mais. Em 2014, o governo dizia que estava tudo muito bem, até que também não deu conta mais de segurar. Muita gente já sabia que não estava. Em 2015, a recessão veio como um tsunami, a maior que a gente já teve. E agora você me diz aí, olhando para o Brasil de hoje, dá para acreditar que a gente está num caminho sustentável de crescimento? Tá? Porque os sinais estão aí, a economia se fragilizando, a confiança derretendo e o governo empurrando o problema com a barriga mais uma vez. Muitos problemas. Toda vez que a coisa aperta, tá? A estratégia política é quase sempre encontrar um bode expiatório, que não é ele, um culpado. Parece que dessa vez até o Haddad está carregando essa cruz, o ministro da Fazenda, já percebeu ali que está cada vez mais sem autonomia para decisões que realmente importam, que não estão saindo da equipe econômica, mas sim de quem tem mais influência, talvez política dentro do governo. A Selic, na nossa taxa de juros, num patamar muito alto, podendo passar de 15% ao ano esse ano. Ninguém quer correr o risco de ver a inflação voltar com força. Emprestar dinheiro para o nosso governo também é visto como algo arriscado pelos investidores por conta do endividamento, do risco. Ao mesmo tempo, o próprio governo jogando contra essa responsabilidade fiscal, gastando mais do que pode, deixando claro que não tem prioridade como corte de gastos ali, não tem um corte de gastos como prioridade. Então a economia ela vai travar logo logo se a política fiscal e monetária continuarem ali desalinhadas, uma em guerra com a outra. Você vai ter que subir juros enquanto você não regula o fiscal, não tem jeito. Então o problema em 2025 já ficou claro também, que vai muito além de intriga da oposição, de polarização, porque a população está sentindo esse aperto no bolso. A insatisfação com o governo atual já aumentou, e quando isso acontece, não é que quem já estava insatisfeito com o governo, quem já não era muito favorável ao governo, está dizendo, está vendo aí que está acontecendo? Não. Quem era favorável
quem defendia o governo começa a mudar de opinião. Quando o custo de vida aumenta, quando bate no bolso, geralmente isso acontece, não tem como reverter. Então o crédito cada vez mais caro, a verdade é que o consumo no Brasil ele foi muito sustentado por gastos e endividamento. E aí eu vou te perguntar, o que acontece quando as pessoas não conseguem mais pagar essas contas, né? E os bancos começam a cortar o crédito, os juros. E aqui você tem outro ponto crucial também, que o Brasil não é um país rico, pô, nem de longe. Você tem 203 milhões de habitantes, desses, mais de 106 milhões dependem de algum tipo de transferência de renda do governo ou de salário de funcionário público, 54 milhões é Bolsa Família, quase 40 milhões de aposentados, mais de 10 milhões de funcionários públicos, né? E quem que paga isso? Né? O setor produtivo, a população, né, que já está sufocada de impostos, né? E um governo que já é o mais endividado praticamente da América Latina e que caminha, como você pode ver aí, para se consolidar como o segundo país com o maior déficit nominal do mundo. Ou seja, o Brasil não tem muito espaço ali para errar, precisa de sorte mesmo, na verdade, se a gente for ver no curto prazo. E com todos esses sinais, dá para a gente já saber que 2025 não vai ser um ano fácil. A Bolsa não deve ter um bom desempenho no curto prazo, o risco político aumentando, o governo perdendo cada vez mais popularidade, né, não dá sinais de que vai ter ali bom senso nas políticas públicas também. Isso é normal de qualquer governo que deve estar se preparando para fazer o que for necessário para se manter no jogo por mais 4 anos. Praticamente todo governo tem isso como prioridade. E se tem alguma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que quando a política vira o centro das decisões econômicas de curto prazo, quem perde lá na frente é o cidadão, a população, o investidor. Tá? O dólar subiu na sexta-feira para mais de 5,90, a Bolsa de Valores afundou. Por quê? Parte desses resultados negativos atribuída à decisão do presidente de indicar a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para o comando da Secretaria de Relações Institucionais. E ela tem sido voz ativa contra medidas de ajuste e responsabilidade fiscal, criticando a elevação da taxa de juros, falando que a taxa está subindo na marra. Tá, mas a economia não obedece esse tipo de discurso, de falácia. A economia só quer saber de número, tá? E os números já mostram que o Brasil está caminhando para um terreno cada vez mais perigoso, meus queridos amigos. Toda vez também que você ouvir alguém dizendo, olha, apesar desses indícios, desses indicadores, dessa vez vai ser diferente, cuidado, geralmente não é. E se no Brasil você já tem esse cenário, né, o que acontece quando você olha para o resto do mundo? Em termos de mercado global, principalmente o americano, o que você vai observar é que, mesmo com a correção recente, as ações de muitas empresas americanas já estão sendo negociadas a múltiplos esticados, bem acima da média. E esse é um sinal de que pode ser questão de tempo para haver uma correção, tipo uma bolha estourando, caso já não seja ali meio que uma bolha se formando. Especulação, então, é um sinal de crise. O endividamento alto da população por consumo seria o segundo fator. Então, acesso fácil a crédito, mais barato, faz com que tanto pessoas quanto empresas gastem mais, às vezes, do que podem, criando uma falsa sensação de prosperidade, que na verdade é só endividamento que está empurrando para frente. Então, a gente teve taxas de juros muito baixas nos últimos anos por alguns momentos. Isso injetou muito dinheiro, então é raro você ver aqui no Brasil um trabalhador de classe média, por exemplo, que consiga comprar uma geladeira na hora que ele quer à vista, que pifou e ele compra lá à vista no Pix para ter desconto, um carro à vista. Em boa parte dos países desenvolvidos é diferente, só que isso vem mudando porque lá também eles começam a enfrentar problemas ali na redução do poder de compra e estão aprendendo a se endividar um pouquinho mais na marra. Então o que o mundo está vendo é o aumento do uso de crédito em modalidades que a gente chama ali de Buy Now, Pay Later, que na tradução significa compra agora, paga depois quando puder. Até a Apple incentivando e tendo que explicar como isso funciona. Você pega bancos como o Bradesco aqui no Brasil, colocando o hábito de enviar dinheiro para casas de apostas como um fator a ser analisado na hora de conceder crédito, de avaliar o score de crédito do cliente. E por consequência disso, como todo mundo é responsável, nem todo mundo é responsável na hora de tomar dívida, a inadimplência é mais um efeito colateral. Terceiro, então quando as pessoas e as empresas não conseguem mais honrar com dívidas,
começa aquele efeito cascata, tá? Sem crédito, as empresas começam a cortar custos e o que elas cortam primeiro? O primeiro dos custos a ser cortado é sempre mão de obra aqui no Brasil. Tá? O desemprego, que parecia às vezes ali não ser um problema, de repente ele pode começar a subir, a confiança cai, o consumo também começa a cair, vai despencando, ou seja, uma crise ela já pode estar rodando, mesmo que a maioria ainda não tenha se dado conta. Então esse é um enredo mais clichê na economia. E quando a inadimplência atingir um nível realmente muito crítico, uma recessão ela já é praticamente inevitável. Outro sinal clássico de que uma crise pode estar se aproximando é a valorização expressiva de certas classes de ativos sem muito fundamento, ou bem mais acima da média, muito mais acelerada, pega ações, imóveis, que passam a ser negociados por preços às vezes descolados do histórico recente, da realidade. Esse tipo de comportamento é influenciado ali pelo fear of missing out, o medo de ficar de fora. Então, quando o mercado está no auge, né, da euforia, ninguém quer ser, né, ali o medroso ou o burro que ficou de fora, que perdeu a oportunidade que todo mundo aproveitou. Então, existe isso. Isso também é um sinal de que uma crise pode estar chegando. Até quem nunca investiu ali na vida começa a entrar no mercado por conta de um hype, aí você pode ter certeza que o topo está próximo. E o sexto grande sinal que você tem é o aumento da instabilidade global, né, em que guerras, crises políticas e tensões comerciais são fatores que acabam acelerando uma crise econômica. Não tem como a gente negar isso. E agora em 2025, os sinais de turbulência ali, eles estão no tabuleiro. A guerra na Ucrânia continua meio que sem solução, impactando diretamente a economia e a segurança energética lá na Europa. No Oriente Médio, o que tem? Cenário instável também. E sabe qual que é o problema de tudo isso? Um grande problema de tudo isso, o Brasil ele não é um país forte o suficiente para sair ileso disso daí. Então, se essa guerra escala, piora no Oriente Médio, o petróleo às vezes gera impacto na inflação aqui de imediato, ou seja, instabilidade em países produtores de commodities, né, mudanças em acordos comerciais e globais com essas novas tarifas do Trump podendo bagunçar toda a economia. Isso cria um ambiente de incerteza global, ainda mais com essa rusga agora dos Estados Unidos com a Ucrânia. Você está vendo, por exemplo, por conta de efeitos climáticos, o preço do café ele disparou. A mesma coisa pode acontecer por conta de conflitos e o preço de outras commodities disparando ali, né, desencadeando impactos na inflação. Se os Estados Unidos entram em recessão, porque eles também correm esse risco, o fluxo de capital para países emergentes, como é o caso do Brasil, tende a diminuir, enfraquece ainda mais o real, aumenta a pressão sobre os juros, que já é alta, a confiança entre os consumidores dos Estados Unidos registrou em fevereiro a maior queda mensal em mais de 3 anos, e os receios ali de que uma recessão eles reapareçam com as preocupações sobre o impacto inflacionário das potenciais políticas tarifárias do Trump também. Então, o índice de sentimento do consumidor caiu pelo terceiro mês consecutivo em 7 pontos para 98,3 em fevereiro. As expectativas de inflação para o próximo ano subiram ali de 5,2% para 6% em janeiro. Esse aumento provavelmente refletiu essa combinação de fatores ali de inflação, os recentes saltos nos preços de produtos básicos para as famílias também, o preço do ovo subiu para caramba, o impacto esperado dessas tarifas também. Então, se tem uma palavra que define também a economia europeia hoje, é estagflação. A Alemanha, que é a maior economia por lá, sofrendo 2 anos consecutivos praticamente de retração, dando sinais de que pode, né, sair do fundo do poço. Só que você vê a França indo na direção oposta também, 17 meses ali registrando um pior desempenho econômico nos últimos 17 meses. O setor industrial europeu não conseguiu se recuperar ainda, né, os níveis ali pré-pandemia, está pressionado por custos de energia que são altos. E se os Estados Unidos, que já sinalizaram que vão impor tarifas sobre produtos europeus, né, começam a cumprir essa promessa, o resultado pode ser um aumento ainda maior nos custos industriais, né, no momento onde as empresas já estão cortando emprego ali para conseguir sobreviver, rodar no positivo. Ou seja, o Brasil ele está num jogo onde, mesmo que ele quisesse, ele não controla as regras. Qualquer explosão nesse campo minado aí vai desatar ali uma reação, pode desatar uma reação que pode atingir muitos países, e o Brasil, com fragilidade fiscal e dependência de exportações, fica exposto. Essa tabela aí com esses 6 pontos que a gente comentou aqui, né, e quais deles estavam presentes nas últimas crises globais, você pode ver que esse ano a gente tem praticamente
todos eles. Mas como eu falei aqui no início, a ideia não é causar alarde, nem tentar prever nada, nem crise. Esse vídeo aqui também não tem fake news, são fatos, indicadores que eu estou trazendo, não adianta espernear. E o que o investidor precisa fazer? Você pega um conselho ali do Morgan Housel, que escreveu A Psicologia Financeira e vários outros. Invista, poupe como um pessimista e invista como um otimista no longo prazo. É isso que nos resta. 2025, não espere muita coisa da nossa bolsa. O que te salva ali é uma boa alocação, uma boa carteira, com proteção. É simples, mas só que se você for analisar, a maioria dos pequenos investidores, que não tem ali um bom desempenho por conta própria, não tem porque ignora isso daqui. Ignora os princípios mais básicos de uma boa diversificação, de uma boa alocação de ativos. A maioria não faz direito isso daqui. Não significa que você vai ter que replicar exatamente uma ou outra receita e tal, mas a única saída que o investidor tem, que o pequeno investidor tem, para não ser engolido e para não ver o seu patrimônio ser dilapidado, o seu poder de compra ser tomado de assalto da sua mão, é aprender a proteger o seu dinheiro, a investir com mentalidade de quem já chegou, às vezes, onde ele quer chegar. Isso significa você entender que construir patrimônio, montar a carteira, não é só sobre ficar buscando rendimento, crescimento, 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 ou só sobre proteção, 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 proteção. É você buscar clareza para você conseguir proteger o que já foi conquistado com crescimento satisfatório. Então não basta você ficar enchendo a carteira de um monte de coisa de investimento e achar que vai dar certo. É por isso que aqui na Lumen, a minha consultoria de investimentos, a gente não promete market timing, não promete acertar as melhores ações, os melhores ativos da década, porque nem precisamos disso. Se baseia aqui numa abordagem testada pelo tempo, que desde o fim do padrão ouro, na década de 70, vem entregando retornos reais acima da inflação em dólar com consistência. Ao longo de mais de 40 anos ali, apresentou retornos reais em todos os períodos de 10 anos analisados, enquanto nenhuma outra estratégia conhecida conseguiu isso com a mesma estabilidade. Tá? Nos períodos ali de pujança da Bolsa Americana, do S&P 500, outras estratégias, como a própria 60-40, também entregaram retornos legais, mas nos períodos de inflação global, só essa estratégia que a gente usa como base aqui foi que conseguiu segurar a barra. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa consultoria, clica aqui no link aqui embaixo, preenche o formulário, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você e até o próximo vídeo, que pode ser esse que está aparecendo aqui para te ensinar como analisar ações para investir de verdade.